Alguns dias atrás, eu postei uma história chamada Passos aqui no meu canal. Houve uma série de perguntas que me deixaram curioso sobre certos detalhes da minha infância. Por isso, conversei com a minha mãe. Cansada das minhas perguntas, ela disse: "Por que você simplesmente não conta a eles sobre os malditos balões, se eles estão tão interessados?" Assim que ela disse isso, eu me lembrei tanto da minha infância que havia esquecido. Essa história fornecerá um contexto maior para a história anterior, que eu acho que você deveria ouvir primeiro. Embora a ordem não seja de vital importância, ouvir essa história primeiro colocará no meu lugar de maneira mais eficaz, pois me lembrei dos eventos da Passos primeiro. Se você tiver dúvidas ou qualquer coisa, fica à vontade para perguntar e eu vou tentar te responder. Além disso, ambas as histórias são longas, então fique atento. Estou apenas hesitante em omitir quaisquer detalhes que possam ser importantes. Quando eu tinha 5 anos, fui para uma escola primária que, pelo que passei a entender, era realmente inflexível sobre a importância de aprender por meio da atividade. Era parte de um novo programa projetado para permitir que as crianças crescessem em seu próprio ritmo e, para facilitar isso, a escola incentivou os professores a criarem planos de aula realmente criativos. Cada professor teve a liberdade de criar seus próprios temas, que serão executados durante todas as aulas. Esses temas eram chamados de grupos. Do jardim de infância do meu país, você não aprende muito, exceto como amarrar os sapatos e como compartilhar. Então a maior parte não é muito memorável. Eu só me lembro de 2 coisas muito claramente. Eu era o melhor em escrever meu nome de maneira certa e eu era o melhor do Projeto Balões, que era realmente a marca registrada do grupo Comunidade, já que era uma maneira muito inteligente de mostrar como uma comunidade funcionava em um nível realmente básico. Você provavelmente já ouviu falar dessa atividade. Em uma sexta-feira, lembro-me de ser sexta-feira porque eu estava entusiasmado com o projeto e por ser fim de semana. No início do ano, entramos na sala de aula pela manhã e vimos que havia um balão totalmente cheio amarrado com barbante preso a cada uma de nossas mesas. Também em cada uma de nossas mesas havia um marcador, uma caneta, um pedaço de papel e um envelope. O projeto era escrever um bilhete no papel, colocá-lo no envelope e anexá-lo ao balão, no qual poderíamos fazer um desenho, se quiséssemos. A maioria das crianças começou a brigar por causa dos balões, porque queriam cores diferentes. Mas eu comecei com a minha carta, no qual eu havia pensado muito. Todas as cartas tiveram que seguir uma estrutura fixa, mas fomos autorizados a ser criativos dentro desses limites. Minha carta foi mais ou menos assim: "Oi, você encontrou meu balão, meu nome é fulano e frequento a escola primária blá blá blá. Você pode ficar com o balão, mas espero que escreva de volta. Gosto de Mad Max, explorar, construir fortes, nadar e fazer amigos. Do que você gosta? Escreva de volta para mim em breve. Aqui está $1 pelo correio." No dólar, escrevi "para selos" bem na frente. O que minha mãe disse ser desnecessário, mas eu achei que era uma ideia genial, então fiz mesmo assim. A professora tirou uma foto polaroid de cada um de nós com nossos balões e pediu que colocássemos no envelope junto com a nossa carta. Eles também incluíram outra carta que suponho que explicava a natureza do projeto e um sincero agradecimento pela participação de qualquer pessoa em escrever de volta e enviar fotos da sua cidade ou do bairro. Essa era a ideia: construir um senso de comunidade sem ter que sair da escola e estabelecer um contato seguro com outras pessoas. Parecia ser uma ideia divertida. Ao longo das semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. A maioria via com fotos de diferentes pontos de referência. E cada vez que uma carta chegava, a professora pregava a foto em um grande mapa na parede que colocamos, mostrando de onde a carta tinha vindo e a distância percorrida pelo balão. Foi uma ideia muito inteligente, porque estávamos ansiosos para vir à escola para ver se tínhamos recebido a nossa carta. Durante o ano, tínhamos um dia por semana em que poderíamos escrever de volta para o nosso amigo por correspondência ou para o amigo de outro aluno, caso a nossa carta ainda não tivesse chegado. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando entrei na sala de aula, olhei para minha mesa e mais uma vez não vi nenhuma carta esperando por mim. Mas quando eu me sentei, a professora se aproximou de mim e me entregou um envelope. Eu devo ter parecido animado, porque quando eu estava prestes a abri-lo, ela colocou sua mão na minha para me impedir e disse: "Por favor, não fica chateado." Eu não entendi o que ela quis dizer. Por que eu ficaria chateado agora que a minha carta tinha chegado? Inicialmente eu fiquei perplexo que ela soubesse o que havia dentro do envelope. Mas agora eu percebo que é mais do que óbvio que os professores haviam selecionado o conteúdo para ter certeza de que não havia nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar desapontado? Quando eu abri o envelope, eu entendi. Não havia carta alguma. A única coisa no envelope era uma Polaroid, mas eu não conseguia distinguir o que era.
parecia um pedaço de deserto, mas estava muito borrado para decifrar. Parecia que a câmera havia sido movida enquanto a foto estava sendo tirada. Não havia endereço do remetente, então eu não poderia nem escrever de volta se quisesse. Eu estava arrasado. O ano letivo avançou e as cartas pararam de chegar para quase todos os outros alunos. Afinal, você só pode continuar a trocar correspondência por escrito com o aluno no jardim de infância por um certo tempo. Todos, inclusive eu, haviam perdido o interesse pelas cartas quase completamente. Até que eu peguei outro envelope. Minha empolgação foi rejuvenescida e eu me senti muito feliz com o fato de que eu ainda estava recebendo uma carta quando a maioria dos outros correspondentes tinham parado de mandar mais. Faz sentido ter recebido outra entrega. Não havia nada além de uma foto borrada na primeira, então provavelmente era para compensar isso. Mas, novamente, não havia carta alguma. Era apenas outra foto. Essa era mais reconhecível, só que eu ainda não entendia. A foto estava inclinada para cima, pegando o canto superior de um prédio, e o resto da imagem foi distorcida pelo reflexo do sol. Como os balões não viajaram para muito longe, e como foram todos lançados no mesmo dia, o quadro ficou sem espaço para fotos novas, e a política para os alunos que ainda trocavam cartas passou a ser que eles pudessem levar as fotos para casa. Meu amigo Josh teve o segundo maior número de fotos levadas para casa no final do ano. Seu amigo de correspondência foi muito cooperativo e enviou-lhe fotos de toda a vizinhança. Josh levou para casa 4 fotos, eu acho. Eu levei quase 50. Os envelopes eram abertos pela professora antes de eu os pegar, mas depois de um tempo eu nem olhava mais as fotos. No entanto, os guardava em uma das minhas gavetas que abrigava minhas coleções de pedras, cartões de beisebol, cartões de quadrinhos e pequenas miniaturas de capacetes de beisebol que eu comprava em uma máquina de venda automática após os jogos do T-Ball. Com o fim do ano letivo, minha atenção se voltou para outras coisas. Minha mãe tinha me dado uma pequena máquina de raspadinha para o Natal daquele ano, uma que Josh realmente cobiçava, tanto que seus pais compraram uma para ele um pouco melhor que a minha no seu aniversário, que era no final do ano letivo. Naquele verão, tivemos a ideia de montar uma barraca de raspadinha para ganhar dinheiro. Pensamos que íamos fazer uma fortuna vendendo raspadinhas por $1. Josh morava em um bairro diferente, mas eventualmente decidimos que meu bairro seria melhor porque ele era maior. Fizemos isso por 5 fins de semana consecutivos, até que a minha mãe nos disse que tínhamos que parar, e só recentemente eu comecei a entender por que ela fez isso. No 5º fim de semana, Josh e eu estávamos contando o nosso dinheiro. Como nós dois tínhamos uma máquina cada, juntávamos o dinheiro do final do dia e dividíamos igualmente em 2 partes. Tínhamos ganhado um total de $16 naquele dia, e quando Josh pagou meu $5º, um sentimento de profunda surpresa me consumiu. No dólar dizia Paracelos. Josh percebeu meu choque e perguntou se ele havia contado errado. Eu disse a ele sobre o dólar e ele disse: "Cara, isso é tão legal!" Ao pensar sobre isso na época, eu cheguei a concordar. A ideia de que o dólar tinha chegado de volta para mim depois de passar por tantas mãos me surpreendeu. Corri para dentro para contar para minha mãe, mas minha empolgação, junto com ela sendo distraída por um telefonema, tornou nossa história incompreensível e ela simplesmente respondeu: "Nossa, querido, que legal." Frustrado, corri para fora e disse a Josh que tinha algo para mostrar para ele. De volta ao meu quarto, eu abri a gaveta e tirei a pilha de envelopes e mostrei a ele algumas das fotos. Comecei com a primeira foto e passamos por cerca de 10 antes de Josh perder o interesse e perguntar se eu queria ir brincar na trincheira antes que a sua mãe viesse buscar. Então, foi o que a gente fez. Brincamos de Guerra da Sujeira por um tempo, mas fomos interrompidos várias vezes por um farfalhar na floresta ao nosso redor. Haviam guaxinins e gatos que viviam lá, mas isso estava fazendo barulho demais. Então eu e Josh começamos a trocar palpites sobre o que era a origem do barulho, e uma tentativa de assustar um ao outro. O meu último palpite foi que era uma múmia, mas no final, Josh continuou insistindo que era um robô por causa dos sons que ouvíamos. Antes de sairmos, ele ficou um pouco sério, me olhou bem nos olhos e disse: "Você ouviu, não foi? Parecia um robô." Eu tinha ouvido isso, e como parecia mecânico, concordei que provavelmente era um robô. Só agora eu entendi o que a gente tinha ouvido. Quando voltamos, a mãe de Josh estava esperando por ele na cozinha com a minha mãe. Josh contou sua mãe sobre o robô e nossas mães riram e Josh foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e depois eu fui para a cama. Eu não fiquei na cama por muito tempo antes de sair sorrateiramente e decidir que, devido aos acontecimentos do dia, eu revisaria os envelopes, já que agora todo o caso parecia muito mais interessante. Peguei o primeiro envelope, coloquei no chão e coloquei a Polaroid borrada do deserto em cima. Coloquei o segundo envelope bem próximo a ele e fiz isso com cada imagem até que formasse uma grade de cerca de 5 por 10.
Sempre fui ensinado a ter cuidado com as coisas que colecionava, mesmo que não tivesse certeza de que eram valiosas. Percebi que as imagens gradualmente se tornavam mais decifráveis. Havia uma árvore com pássaro, um sinal de limite de velocidade, um poste, um grupo de pessoas entrando em algum prédio. Então, eu vi algo que me irritou tanto que, mesmo agora, enquanto eu escrevo isso, me fez lembrar distintamente de me sentir tonto e capaz de processar apenas um único pensamento repetido. Por que eu tô nessa foto? Nessa fotografia de um grupo de pessoas entrando no prédio, eu me vi de mãos dadas com a minha mãe bem no meio da multidão. Estávamos no canto da foto, mas éramos nós dois com certeza. E à medida que meus olhos nadavam sobre o mar de polaroids, eu fiquei cada vez mais ansioso. Era uma sensação muito estranha. Não um medo, mas uma sensação que você tem quando está em apuros. Eu não tenho certeza de por que fui inundado com esse sentimento, mas lá estava eu me debatendo no sentido distinto de que tinha feito algo errado. E esse sentimento só se intensificava quando eu olhava para o resto das fotos depois daquela que me impressionou com tanta força. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma delas foi tirada perto de mim. Em nenhuma eu estava sozinho. Porém eu estava em cada uma delas, na lateral, na parte de trás, na parte inferior do quadro. Algumas delas tiveram apenas uma pequena parte do meu rosto capturada na borda das fotos, mas mesmo assim, eu estava lá. Eu sempre estive lá. Eu não sabia o que fazer. A sua mente funciona de maneiras engraçadas quando criança, mas havia uma grande parte de mim que tinha medo de se meter em encrenca simplesmente por estar acordado. Como eu já tinha a sensação de ter feito algo errado, decidi que esperaria até de manhã. No dia seguinte, minha mãe estava de folga do trabalho e passou a maior parte da manhã limpando a casa. Assisti desenhos animados e esperei até achar que era uma hora boa para mostrar as polaroids a ela. Quando ela saiu para pegar a correspondência, peguei algumas fotos e coloquei-as na mesa à minha frente enquanto esperava que ela voltasse. Quando voltou, ela já estava abrindo a correspondência. E enquanto ela jogava algumas na lata de lixo, eu disse: "Mãe, você pode vir aqui por um segundo? Eu tenho essas fotos. Só me dá um minuto, querido. Eu preciso marcar isso no calendário." Depois de 1 ou 2 minutos, ela veio e ficou atrás de mim e me perguntou o que eu precisava. Eu podia ouvi-la mexendo na correspondência atrás de mim, mas apenas olhei para as polaroids e contei a ela sobre. Conforme eu ia explicando mais e apontando para as fotos, seus frequentes aham e oks diminuíram, e ela de repente ficou completamente quieta e apenas fazendo um pouco de barulho com o correio. O próximo ruído que eu ouvi dela soou como se ela estivesse tentando recuperar o fôlego em uma sala que não tinha mais ar. Por fim, seus suspiros de luta foram vencidos e ela simplesmente jogou a correspondência restante na mesa e correu para a cozinha para pegar o telefone. "Mãe, eu sinto muito, eu não sabia sobre isso. Por favor, não fica com raiva de mim." Com o telefone pressionado contra o ouvido, ela estava andando para frente e para trás e gritando nele. Eu nervosamente mexia na correspondência ao lado das minhas polaroids. O envelope de cima tinha algo saindo dele que, sem pensar e ansiosamente, eu puxei até que algo saiu. Era outra polaroid. Confuso, pensei que de alguma forma uma das minhas polaroids tinha escorregado para a pilha quando ela jogou a correspondência no chão. Mas quando virei e olhei para ela, eu percebi que não tinha visto essa antes. Para meu horror, era eu. Mas essa era uma foto tirada de muito perto. Eu estava cercado por árvores e eu estava sorrindo. Mas não era só eu. Josh também estava lá. Éramos nós dois brincando ontem na trincheira. Comecei a gritar pela minha mãe, que ainda gritava no telefone. Eu gritei várias vezes por ela até que ela finalmente respondeu com: "O quê?" E eu só conseguia pensar em perguntar: "Pra quem você tá ligando, mãe?" Eu tô falando com a polícia, querido." Mas por quê? Eu sinto muito, eu não queria fazer nada." Ela me respondeu com uma resposta que eu nunca entendi, até que fui forçado a revisitar esse evento desde os primeiros anos da minha vida. Ela pegou o envelope da mesa e a foto de Josh e colocou bem na minha frente. Ela ergueu o envelope até meus olhos, mas eu só pude olhar para ela e observar enquanto toda a cor começou a sumir de seu rosto. Com lágrimas nos olhos, ela disse que precisava chamar a polícia, porque não havia carimbo do correio nessa carta.